Isso daqui dá pra gente escrever um outro livro depois, né? Quem sabe eu até faça isso. Mas é bom pra gente começar a entender, do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês lá, fiz um podcast inteiro praticamente em como você pode fazer o seu próprio podcast. Nada mais justo que agora que eu comecei a escrever a parte de livro, eu compartilho com vocês também um pouco da informação do que eu aprendi até agora com a criação de livros. Infelizmente eu não tenho como dizer ainda muita informação sobre mercado, né? Isso é uma coisa que eu preciso de mais tempo para eu poder coletar estatísticas e tudo mais, porque vocês vão ver que no livro lá do App Economy eu falo bastante da parte de mercado, do que significa ser primeiro na App Store, o que significa vender em determinadas categorias, justamente por quê? Porque justamente parte do trabalho que eu fiz foi justamente coletar estatística sobre vendas de aplicativos. Que baseado nessas estatísticas é o que eu uso para definir investimento, esse tipo de coisa. Para o livro vai ser a mesma coisa. Mas como o livro ainda é o primeiro que eu não tenho como dizer nem se eu consigo considerar que esse livro foi um sucesso ou não. Por quê? Porque eu não sei ainda dizer o quanto ele vai vender, por quanto ele tempo vai vender, qual é o pico de vendas, esse tipo de coisa. O que dá para fazer é o seguinte, a gente fica contente, né, quando a gente vê que assim, em 2, 3 dias a gente conseguiu chegar lá na lista dos 10 mais vendidos da categoria que a gente colocou, que foi o de negócios, né, uma vez que o App Economy está nessa categoria. Se eu trouxer ele aqui, se eu trouxer o iTunes para a gente dar uma olhada, hoje, neste exato momento, a gente está em segundo colocado. Isso daqui é uma coisa que varia muito durante o dia, então para quem está me acompanhando no Twitter, vocês vão ver que vira e mexe eu falo, estou em segundo, estou em quinto, aí quando ele cai lá para décimo, aí eu falo, não, eu melhor ficar quieto, mas ele voltou para segundo, está em quinto, eu vou acompanhando para ver como é que está acontecendo. Então é mais ou menos igual na época das primeiras apps, né, que a gente colocava e a gente ficava vendo aquela briga. O que eu vi é que aqui a briga ela é um pouco mais lenta, não é um mercado que eu diria que é tão competitivo igual o das apps, porque o das apps numa mesma hora você conseguia subir e descer 10 posições. Aqui não, aqui eu já vi que os livros, não sei se é porque o pessoal ainda está começando a comprar livro eletrônico aqui no Brasil, né, não é uma coisa tão forte ainda como é lá nos Estados Unidos, mas aqui parece que a coisa vai um pouquinho mais devagar, então às vezes um dia você sobe tantas posições, aí passa mais umas 10 horas você desce, então ele vai um pouco mais devagar do que as apps. Isso é a única coisa que eu posso dizer ainda do ponto de vista de negócios ainda. Mas é legal porque a gente está vendo aqui, está em segundo colocado, eu já vi que a gente já está variando ali dificilmente a gente cai abaixo do 12º colocado, então eu diria que a gente está num bom começo. Mas o que eu queria conversar com vocês então é justamente sobre a parte de infraestrutura dessas apps, né? O que a gente precisou fazer, como é que funciona se vocês quiserem sentar agora e falar, não, eu quero escrever um e-book. A parte mais difícil, né, obviamente, né, acho que todo mundo já deve imaginar isso, é justamente a escrita propriamente dita, né? Então, as ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês não são ferramentas relativamente simples de uso, então é mais ou menos como editor de texto e tudo mais. Mas a parte mais chata mesmo é você ter que sentar e escrever o livro, né? Esse eu acho que é o desafio de verdade nesse contexto aqui que a gente está falando. Então deixa eu trazer aqui, dizer para vocês como eu comecei e os erros e acertos que eu acho que eu cometi. No caso, eu comecei trabalhando com o iBooks, o iBooks Author, né, que é essa aplicaçãozinha aqui da Apple. Essa daqui é uma aplicação ainda que só existe para Mac, então ele acaba limitando você por causa disso. Mas, sinceramente, eu acho que não teria necessidade nenhuma de eu ter feito isso. Tá? Então, eu não vou dizer que eu não recomendo. Eu vou deixar vocês escolherem o que é melhor para vocês. Mas, deixa eu só melhorar aqui um pouquinho o tamanho da tela. Tá, essa daqui é a ferramenta do iBooks Author. Então, com essa ferramenta aqui foi que eu comecei a escrever. O que acontece? O que eu acho que é interessante ou não de usar essa ferramenta? É o seguinte, para começar, o iBooks Author ele cria um arquivo próprio, não é o padrão EPUB. Padrão EPUB, o que é o padrão EPUB? O padrão EPUB é o que foi criado para todos os... Ele é feito mais ou menos para padronizar todos os livros eletrônicos. Então, se você parar para estudar e ver o padrão hoje, de fato, ele é o EPUB, que é um padrão aberto, é muito parecido com HTML, tá? Então, quem quiser chegar e mexer no próprio código, né, entre aspas, de HTML ali do livro, consegue fazer isso com uma relativa tranquilidade.
Mas também, para quem não conhece HTML, tem vários editores, eu vou mostrar aqui, que conseguem editar o EPUB numa boa. Então você não tem grande dificuldade para criar seu livro ali. No meu caso, eu considerei meio que, ou tenho começado a considerar, que foi meio que um erro ter começado com o iBooks Author. Por quê? Porque o iBooks Author, ele já te dá aqui uma telinha mais ou menos como se fosse de um iPad, né? Então, se vocês estão olhando aqui, ó, as ilustrações, é uma coisa, é gostoso de trabalhar, né? Porque para quem está acostumado com o Mac, vai ver que ele é uma mistura entre o Pages e o Keynote. Então, eu gosto muito do Keynote para fazer apresentação, esse tipo de coisa. Então, você já vê que ele já te dá um formato bonito mesmo. Ele já é meio bem integrado mesmo com a visão do iPad. Então você consegue colocar as ilustrações, ele tem templates para você usar. Então é assim, é uma forma prazerosa de você começar. Tá? Qual foi o maior problema que eu encontrei nele? O maior problema que eu encontrei foi o seguinte. Aí que tá, eu já deveria ter pensado nisso desde o começo, né? Mas ele não gera EPUB. Se ele não gera EPUB, tem um problema básico que é o seguinte. Tudo que você gerar com iBooks Author funciona somente no iPad. Entendeu? Então, isso eu acho que limitou um pouco o objetivo do livro. Porque a ideia desse livro qual é? É justamente disseminar conhecimento. A maior parte de pessoas poderia baixar e usar e tudo mais. Aí foi que eu percebi o seguinte, que quando eu coloquei na iBook Store, né, eu vi que ele aparecia na loja aqui do iTunes, ele aparecia na lojinha do iPad, mas não aparecia na do iPhone. E isso eu achei que foi um tremendo furado, né? Por quê? Porque eu provavelmente, eu não sei se a Apple vai ou não me autorizar a fazer isso, por isso é que eu nem vou prometer para vocês que essa versão vai sair, mas eu estou pensando seriamente em pegar uma versão de EPUB, que é a mesma que eu coloquei lá para o Kindle, a mesma que eu coloquei lá no Livraria Cultura, e publicar também aqui na loja virtual. Por quê? Porque a grande questão é o seguinte, como o EPUB ele é um formato meio HTML, você quase não tem que se preocupar com formatação ali, quando você está escrevendo o livro. Você tem coisas básicas, né, do tipo título, header, esse tipo de coisa, consegue colocar imagens, mas você não se preocupa muito com a formatação de texto. Justamente porque o EPUB ele vai se adaptar ao tamanho de tela. Então você consegue usar em qualquer leitor de livro eletrônico. Hora ou outras vezes eu já percebi que ele fica um pouquinho meio desformatado, mas nada que impeça a leitura. Então, na realidade, o EPUB é feito justamente para isso, é para se adaptar a qualquer tipo de tela que você tiver. Como o iBooks Author ele é feito especificamente para a tela do iPad, aconteceu esse problema. Eu vi que as pessoas não conseguem comprar o meu livro do iPhone. E esse é o tipo do livro que eu acho que seria legal para alguém, por exemplo, que está andando no metrô, alguma coisa assim, precisa matar um tempo ali e quer conhecer um pouco mais, ele poderia pegar lá no metrô, abrir o iPhone dele e começar a ler numa boa. Só que isso não é possível hoje. Com a versão que a gente tem aqui, ele vai rodar somente no iPad. Então, esse é só uma bandeirinha amarela para vocês, para caso vocês estejam querendo começar e queiram começar escrevendo com o iBooks Author, apenas estejam cientes de que ele vai gerar para você uma aplicaçãozinha somente para o iPad. Tá? Você não vai conseguir vender livro dele aqui para iPhone. Então, o que acontece? Beleza, sabendo isso, tranquilo. Então, você começa a escrever o seu livro lá. Aqui também o controle de páginas, né, meio complicado, porque como ele tem esse sistema aqui de página aqui de iPad, você nunca consegue saber exatamente quantas você escreveu. E o que eu achei assim que estava meio assustador foi o seguinte, aqui eu tenho, deixa eu ver aqui, são 77 páginas escritas aqui no formato do iBooks Author, né? Que eu pensei, o meu objetivo era chegar na 100. Mas aí o que aconteceu? Eu cheguei uma hora e falei, não, calma aí, já deu, não vou ficar também enchendo linguiça, né? A ideia é fazer uma coisa que o pessoal goste de ler, de conteúdo, não adianta ficar escrevendo coisa à toa. E aí eu fui ver, na hora que eu fui exportar, eu vi que esses 77 páginas que a gente tem aqui de iBooks Author, quando eu exportei isso daqui para o Pages, ele virou 120 páginas. Então, justamente porque é um formato aqui um pouco mais condensado, então, na realidade, eu já tinha passado, inclusive, a minha quantidade de páginas que eu queria como objetivo do livro. Mas, beleza, tranquilo. Eu não estou aqui para discutir quantidade de páginas. Eu queria passar o conteúdo adequado. E o conteúdo adequado foi o que estava escrito aqui. E aí, voltando, né? Então, vocês viram que eu citei a parte do Pages. Por que eu citei a parte do Pages? Justamente porque é o que eu disse para vocês. Eu não consigo gerar EPUB a partir do iBooks Author.
Então eu precisaria então encontrar uma forma de gerar EPUB. Por quê? Porque EPUB é o padrão. Então o EPUB é o que eu consigo mandar para o Kindle, EPUB é o que eu consigo pegar e enviar lá para o Kobo da Livraria Cultura. E para o Google Play também trabalha com EPUB. Então, se eu quiser colocar lá no Google Play em algum momento, vai ter que ser em EPUB. Então, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte. Primeiro, eu tentei exportar isso daqui na forma de texto e tudo mais. Vários problemas. Não consegui fazer de jeito nenhum. Então, eu acabei fazendo de uma forma meio manual. Né? O que eu fazia? Eu vinha aqui, Ctrl A mesmo, selecionava tudo, Ctrl C e vou lá para o arquivão do Pages e mando bala. Então, o que nasceu então? Uma vez que eu terminei de fazer minha edição aqui dentro do iBooks Author, eu encerrei o iBooks Author e trouxe o Pages. Bom, o Pages é o editor de texto. Tá? Então, aí tem aquele outro detalhe, o Pages também é somente para Mac. Mas nesse caso aqui, nada impede que vocês peguem esse texto e trabalhem com o Word, porque eu sei que o Word também consegue exportar em EPUB. Então tem várias ferramentas aí que você pode usar para criar esse texto. Eu gosto do mundo Mac, né? Então para mim trabalhar no Pages, trabalhar ali no Keynote, não tem problema nenhum. E o legal na realidade de usar o Pages e usar o iBooks Author está mais relacionado na realidade com as facilidades gráficas que eles já te oferecem. Por exemplo, se eu mostrar aqui para vocês algumas das imagens que eu tenho no livro, Então, se eu pegar uma dessas imagens aqui que vocês vão ver, vocês podem ver que ele mesmo já oferece para você já as bordas, tudo mais. Então, ele já te dá alguns recursos ali meio que visuais, que se você fosse fazer numa ferramenta crua, né, que é como é que eu vou mostrar para vocês o Cydio, que já edita diretamente o EPUB, você não teria. Então, essa é que é a vantagem de você usar essas ferramentas, então, do tipo do iBooks Author, do Pages, porque justamente eles deixam você deixar uma cara um pouquinho mais profissional no seu livro. Em vez de você fazer simplesmente colocar ali um quadradinho com a imagem, ficaria meio feinho, né, e aparecer um trabalho meio universitário. Esse daqui não, porque você já tem uma margem, tem uma bordinha, você consegue dar uma característica visual mais interessante para o seu livro. Então, é por isso que eu recomendaria aí as ferramentas do Apple. Mas o Word deve fazer a mesma coisa, eu imagino. Bom, agora que você conseguiu então fazer a parte visual da história, né? Então você consegue inserir lá os textos e tudo mais, a única dica que eu teria para vocês com relação à parte de transformação para o EPUB é o seguinte: a transformação é bem tranquila, mas tem um detalhezinho aqui que é meio chato, que é o seguinte: você nem tente usar a parte de sumário, né? Que ele faz aquela tabelinha no início lá com indicação de páginas, né, e tudo mais. Aquilo lá é melhor você não fazer, porque se você fizer vai ser meio que perda de tempo, uma vez que ele não vai conseguir traduzir aquilo lá para o EPUB. E também, no caso das imagens, como eu estou mostrando aqui para vocês, sempre coloque na opção alinhado. Por quê? Porque o alinhado é mais ou menos como se a imagem fosse um pedacinho de texto. E esse pedacinho de texto ele fica ali dentro e ele meio que acompanha o texto, ele não está flutuando no meio do caminho, né? Porque tem essa opção de flutuante. Esse flutuante permitiria que você colocasse, ajustasse em posições diferentes para o texto passar meio ao redor dele. Então, daria para você deixar mais bonito, mas também vai dar problema na hora de fazer a exportação para o EPUB. Tá? Então, como é que seria a exportação do EPUB? É simples, basta vir aqui no arquivo, exportar EPUB. Com isso ele vai te dar aqui as opções, vai te perguntar título, autor, gênero, né? Então, uma vez feito isso daqui, ele gera para você o formato EPUB para você fazer funcionar. Teoricamente, aquele formato já seria o suficiente para você pegar e mandar para o Kindle, mandar para um leitor de livro eletrônico. Mas eu já percebi que de vez em quando ele fica um pouquinho desformatado. E aí é que entra a terceira ferramenta que eu tenho aqui, que eu uso para fazer, e essa é uma ferramenta gratuita, que é o Cydio. O Cydio, deixa eu puxar ele para cá. Para quem dá uma olhada aqui nele, ele parece um editor de HTML, né? Deixa eu melhorar a tela. Então, ela é uma ferramenta aqui que parece muito um editor de HTML, né? Se vocês derem uma olhada aqui no código, vocês podem ver que ele até lembra aqui um pouquinho de HTML que a gente está fazendo. Porque no fundo, um EPUB é mais ou menos como se fosse um website, né? Que ele roda localmente. Então, isso é o que eu tenho percebido até agora.
E como é que isso daqui funciona, né, gente? Então, ele tem lá toda a parte que você exportou, ele trouxe para cá, né? Então, ele já cria lá vários arquivinhos. A parte de sumário que eu falei para vocês é uma coisa que você vai acabar criando aqui dentro do Cydio. E ele está editando o EPUB propriamente dito. Então você sabe exatamente que o que você está vendo aqui é exatamente o que vai ser exportado depois, o que vai entrar lá no Kindle e tudo mais. Não tem mais nenhuma conversão para fazer. Por isso que eu gosto de dizer que aqui é o lugar para você fazer a sua edição final mesmo. Porque aqui, como você está mexendo direto no EPUB, você sabe que não vai ter nenhum tipo de problema mais de exportação e nada do gênero. Então vamos lá. Não se assustem aqui que vocês estão vendo o HTML. Por quê? Porque aqui eu estou vendo na visualização de código-fonte. Inclusive, para quem está acostumado, né, com o HTML, pode até vir na parte de styles aqui e ver o CSS todo dele. Então, é o que eu falei, é HTML puro. Então, se você aí, se um de vocês aqui assiste o Tecnohour e trabalha com HTML, essa é uma outra especialização que você pode escolher. Na realidade, você pode, ainda mais agora com essa história de self-publishing aparecendo, você já tem mais do que 90% do conhecimento necessário para fazer esse tipo de editoração. Não estou dizendo que você vai necessariamente vai publicar um livro, mas é mais um dos serviços que você pode começar a oferecer, que é justamente oferecer para fazer a editoração dos livros eletrônicos, né? Então, se você já trabalha com HTML e não está oferecendo esse serviço, você está perdendo dinheiro, né? Porque muita gente está querendo publicar livro, não faz a menor ideia de como fazer, e você já tem 90% do conhecimento que você precisa para fazer isso daqui. Então vamos lá. Esse daqui então eu falei para vocês, eu estou na visualização de código. Eu posso vir aqui e dar uma olhadinha no preview. Então, aqui já é bem menos intimidador, né? Para quem está acostumado, esse daqui já é uma visão praticamente de editor de texto, né? Então aqui é o que eu falei. Quem quiser já começar no próprio Cydio, se tiver interessado em fazer EPUB, não estiver trabalhando, por exemplo, com Mac, está trabalhando com Windows ou Linux, o Cydio ele é gratuito, ele está disponível no SourceForge, e basta fazer o download e você pode começar a trabalhar de onde você quiser. Então você pode, inclusive, começar a escrever seu livro direto nele. Agora, vocês podem ver que ele não fica muito bonito, né? Uma coisa que eu me preocupava bastante no começo é justamente esse intervalão de linha que ele dá aqui. Tá vendo que ele dá uns pulos aqui nos parágrafos? Isso daqui eu até perdi algumas horas tentando ajustar isso daqui, mas isso daqui eu acredito que ele está relacionado só mesmo ao próprio visualizador que ele tem. Que é o que eu falei para vocês, isso daqui é basicamente HTML. E eu já percebi que ele dá esses espaços mesmo gigantes aqui entre os parágrafos, mas isso daqui não é o que você enxerga quando você coloca mesmo no Kindle e tudo mais. Justamente porque, é o que eu disse, o responsável por exibir isso daqui vai ser o Kindle, vai ser o Kobo, vai ser o aparelho que você estiver usando, vai ser o iPad. Eles é que vão exibir, eles que vão formatar. Aqui você nem precisa se preocupar muito com a formatação, desde que você crie bem os parágrafos e dê um Enter aqui, né, para você sair de um parágrafo para o outro. Aqui a sua parte você fez. E você tem aqui que se preocupar em criar esses titles, né? Se vocês verem aqui o que eu escolhi, você pode vir aqui na frente, tem o header 1, header 2, header 3. É o que eu falei, basicamente quem conhece HTML está em casa, mas é aqui que você escolhe então para você fazer os parágrafos. Esse sumário que aparece aqui do lado, ele é criado baseado nesses titles aqui mesmo que você usou. Então, basicamente é automático. Você simplesmente pede para ele gerar, ele mostra um preview para você, você escolhe o que você quer que seja, se você quiser tirar alguma coisa, e ele gera para você o sumário do livro. Imagens, todas elas estão aqui também. Você consegue colocar vídeos, inclusive, se você quiser. Isso é uma coisa que eu já comecei, né, para o pessoal que estava cobrando. A parte Objective-C, né, a parte mais técnica de programação. Eu comecei a escrever esse livro, acredito que até... Como agora eu já estou com tudo meio encaminhado nas editoras, a meta que eu estou me dando é que até o meio do ano que vem esse livro de Objective-C tem que estar disponível também para vocês. Espero que antes, né, uma vez que eu vou tirar férias agora em dezembro, talvez eu consiga dar uma boa deslanchada na escrita desse livro. Mas nele eu já quero incluir a parte de vídeo, colocar algumas sessões de tutoriais, mostrar, fazer demonstração das ferramentas. Então, tudo isso que você pode fazer,
eu vou fazer provavelmente em eBooks Author, mas eu também consigo colocar vídeo, multimídia e tudo mais aqui no Cydio. Então, para quem quiser trabalhar somente com o Cydio, nada impede. Consegue editar no EPUB diretamente. E aí, então, a parte técnica da coisa, basicamente, esses 3 programas resolveram para mim. Sendo que, se eu quiser fazer alguma coisa com baixo custo e não estiver usando o Mac, o próprio Cydio já é a ferramenta própria para eu poder terminar o que eu precisar fazer ali na parte de EPUB. E depois a parte burocrática da coisa, né? O que eu tive que fazer então para conseguir colocar esses livros serem publicados? Aí eu tive que fazer algumas coisinhas mais complicadinhas. Na realidade não é nem tão complicado de difícil, é mais complicado de burocracia, esperar mesmo e tudo mais. Por exemplo, vamos começar com a Amazon. O site que vocês estão vendo aí já é o Kindle Direct Publishing. Eu costumo dizer, né, que a Amazon é como se fosse o Google da área de publicação eletrônica. Por quê? Porque quando eu fui publicar meu aplicativo do TecnoHour no Google Play, foi uma coisa de meia hora, ele já estava disponível para ser vendido no Google Play. É extremamente rápido, justamente porque não tem nenhum tipo de verificação, não tem validação, nada. Basicamente você cadastra e está funcionando. O Kindle Direct Publishing é exatamente a mesma coisa. Então, eu fiquei bastante contente assim. Vocês viram que foi a primeira versão que eu lancei, foi justamente no Kindle, justamente por causa disso. A única coisa que eu precisei fazer aqui, e quem quiser fazer, está livre para fazer isso. Ele entra aqui, você faz o sign-in, né, você cria lá a conta, nada complicado. E aqui dentro, o que ele te oferece? Ele te oferece o seguinte: você pode criar um livro novo, ou pode editar um livro existente. Você entra aqui, esse aqui já está criado, né? Não vou criar outro porque eu não tenho nenhum outro para colocar aqui, mas se eu clicar aqui dentro, ele vai editar, né, o meu bookshelf. Então, ele vai te fazer uma pergunta aqui, um monte de pergunta básica. Isso daqui, pelo que eu sei, eles já estão colocando para português. Olha aqui, ó, já tem a opçãozinha de português. Deixa eu virar lá. Isso, então. Desde o lançamento que eles fizeram, então, da Amazon.com.br aqui no Brasil, nessa última quarta-feira, né, que eles também já atualizaram aqui a versãozinha do Kindle Direct Publishing para ficar em português. Então, para quem tiver interesse, já tiver com um livro e o inglês for um empecilho, não tem problema nenhum. Entra no kdp.amazon.com, cria aqui o login, já vai estar em português, você já vai conseguir fazer tudo que você precisa aqui sem problema nenhum. E o que é então editar aqui um livro? Basicamente você tem 2 fases, né? A primeira fase é sobre o livro propriamente dito. Então aqui dentro você vai poder pegar, colocar lá título, volume, número da edição, a editora, né? No caso estou usando a editora aqui, para mim é o TecnoHour, a descrição do livro, né? Que é o que aparece para vocês lá na loja da Amazon, o idioma que o livro está, com a data de lançamento, e ISBN. ISBN é opcional, e isso é uma coisa que realmente é meio chata, que é o seguinte: tanto a Apple quanto o Kindle não precisam de ISBN. ISBN, o que ele é? O ISBN ele é um identificador do seu livro. E o que é chato nesse caso? Se eu entrar aqui, Biblioteca Nacional. Tem várias formas de você conseguir um ISBN para o seu livro. Aqui no Brasil, a forma que a gente tem é justamente usar a Biblioteca Nacional, que é, até onde eu sei, é do governo, né? Então você pode pegar aqui, se você procurar também ISBN, aqui você vai entrar aqui, ISBN Fundação Biblioteca Nacional. Aqui ele diz tudo o que você precisa fazer para você pedir um ISBN. Esse identificador é um identificador mundial. Uma vez que você criou esse identificador para o seu livro, ele está associado aqui e ele vale para o mundo inteiro. Por que isso daqui é uma coisa chata? Porque por algum motivo parece que a Biblioteca Nacional não chegou na era moderna, né? Isso daqui é uma coisa que, por incrível que pareça, você ainda precisa usar o correio para solicitar. Então você tem que fazer 2 cadastros. Um cadastro é para você se cadastrar como autor, né, para você ser reconhecido como autor lá pela Biblioteca Nacional, e o outro cadastro é o ISBN propriamente dito. Então, é bem tranquilo, são 2 formuláriozinhos que você precisa preencher. A parte que é chata é que você precisa preencher, imprimir, assinar e enviar para eles por correio. E então, depois de mais ou menos, eles têm um prazo, se eu não me engano, são 5 dias úteis, para te responder dizendo se a sua aplicação
tá legal, ou se você precisa mudar alguma coisa, se tiver legal, ele já manda um ISBN para você. O custo disso daqui. O ISBN, para você se cadastrar como autor, né, para você virar autor simplesmente, é R$180. Tá? E para você pedir para o seu livro, aí é baratinho, são R$12. O cadastro de autor, ele é feito uma única vez, então eu já fiz o meu, agora eu sou um autor classificado dentro da Biblioteca Nacional, não preciso mais fazer isso. Então, a partir de agora, qualquer livro que eu quiser fazer, basta eu preencher o formulário, mandar pelo correio e fazer um depósito de R$12 que eu ganho um ISBN novo. Tá? Então, essa é uma partezinha meio chata que a gente precisa fazer para poder colocar o ISBN. A gente tem a opção de não usar o ISBN, como eu falei para vocês, tanto no Kindle quanto no iBooks. Só que essa opçãozinha, na realidade o meu livro foi colocado sem ISBN, né? O iBooks Author lá, quando eu enviei, eu não tinha recebido o ISBN ainda, eu mandei sem ISBN. No do Kindle, vocês viram que eu até cheguei a colocar, né? Mas aí o Kindle ele me permite colocar o ISBN após o lançamento, então eu consigo colocar aqui. O iBooks Author não te deixa fazer isso. Então, qual seria a vantagem de você criar um com o ISBN? A vantagem seria o fato de você consolidar a estatística. Né? Então, quando você vê aquelas listas de best-seller, de revistas, jornais e tudo mais, normalmente eles usam o ISBN para fazer esse cálculo. Então, com certeza o meu livro não vai entrar nessas categorias todas. Mas como o meu livro também é de nicho, eu quis criar o ISBN mais para ter o ISBN já disponível e tudo mais, porque eu quero publicar mais livros e para os outros livros eu vou querer ter o ISBN. Para esse daqui, não achei que era tão importante. Justamente porque ele é uma literatura técnica, não vai ser... Digamos assim, eu não vou estar competindo com Paulo Coelho, não vou estar competindo com Jô Soares nesse mercado de editorial. Então eu não acho que seria grande importante ter o ISBN aqui para esse tipo de livro. Mas é para vocês saberem que é a possibilidade para isso que ele é usado. Se vocês quiserem fazer, é uma opção que vocês têm. Então vocês vão gastar aí algo em torno de uns R$200 no total para ter o ISBN para o seu livro, pelo menos para o primeiro livro. Depois disso vai ser em torno de uns R$12 mais ou menos que você vai gastar. Com isso, é o que eu falei, no Kindle, processo encerrado. O próximo passo aqui seria fazer o quê? Eu venho aqui como salvar e continuar, ele vem para a parte de definição de preço, né, e dos países, então ele te pergunta se você tem direito de vender isso daqui no mundo inteiro. Como eu sou autor, eu tenho, né? Imagino que eu tenho. Eu peguei, coloquei tudo aqui para vender no mundo inteiro. O tipo de royalty. O royalty do Kindle, na realidade, eu não gostei muito do esquema deles. Por quê? Porque ele te oferece um royalty de 35% ou 70%. Eu estou acostumado com 70% dos aplicativos da App Store. Tá? Lá é sempre 70%. E no caso do iBook Store também agora, também é 70%. Por algum motivo, o Kindle tem essa variação de 35% e 70%. Sendo que não são todos os lugares que você pode ter 70%. Então, o que acontece? Por exemplo, eles estão me forçando a entrar em alguns lugares aqui no que eles chamam desse programa de KDP Select. Esse programa é o seguinte, é mais ou menos como se a Amazon criasse uma biblioteca, como se fosse um Netflix de livro. Por quê? Porque os usuários poderiam pegar, assinar essa biblioteca da Amazon e poderiam emprestar os livros que quisessem lá. E a forma como você receberia daí dinheiro nisso seria baseado na quantidade de livros que foram emprestados. Mas tem um catchzinho aí que atrapalha um pouco as coisas, que é o seguinte, pelas regras do KDP Select, para eu entrar, eu teria que ser exclusivo da Amazon. E isso é uma coisa que eu não quis fazer ainda. Talvez algum dia eu faça, se eu ver que, por exemplo... É o que eu falei, eu ainda não conheço o suficiente desse mercado para saber se é uma coisa interessante ou não. Por quê? Porque pode ser que o iBooks Author venda muito mais do que a Amazon. No momento, o iBooks está vendendo muito mais do que o Kindle. Assim, não sei se isso vai mudar ou não, porque agora a Amazon vai começar a fazer um marketing mais pesado. Mas tem duas coisas que eu achei mais interessante. No iTunes é muito mais fácil encontrar meu livro do que você encontrar o livro na Amazon. Então, sinceramente, do ponto de vista de vendas, o iBook Store, ele me paga 70% de royalty, enquanto aqui vocês podem ver que ele está pagando 35%. Então,
eu não tenho motivo nenhum hoje para entrar no KDP Select e efetivamente dar exclusividade para a Amazon. Então, talvez isso mude em algum momento, não sei. Mas hoje, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estudei até agora, não faz sentido nenhum. Mas é uma possibilidade que vocês têm se vocês quiserem entrar nesse mercado. Como o lugar mais fácil de você entrar é o Kindle, é a Amazon, para algumas pessoas, né, que quer simplesmente fazer uma coisa meio de fim de semana, às vezes publicar algum conto, alguma coisa assim, ficaria muito fácil entrar na Amazon, publicar e até dar exclusividade mesmo para a Amazon, até por não ter vontade de ir lidar com as outras lojas virtuais e tudo mais. Então, para algumas pessoas pode ser interessante. O que eu posso dizer como experiência própria é apenas o seguinte, que para mim a iTunes e a Apple está vendendo mais do que a Amazon, né? Beleza, então, dito isso, está feito então a parte da Amazon. A Amazon, a única coisa que você precisa fazer é isso. A única coisa aqui que vai ser meio complicadinha é a seguinte, eles precisam que você cadastre aqui a sua conta bancária. A gente até recebeu alguns e-mails pedindo para a gente fazer isso. No entanto, até hoje, eu recebi o e-mail, acho que foi na quinta-feira passada, até hoje eu não consegui fazer isso. Então eu acho que por causa dessa migração ainda de base de dados para o Windows, para o Amazon com BR, eles estão com algum problema nas contas que não me deixou fazer. Mas eu imagino que deve ser tranquilo depois para poder... seria o seu cadastro pessoal para você poder receber o valor desses royalties depois, baseado na venda dos livros. Então, isso daqui é coisa que eu posso fazer depois uma conversa com vocês de novo, daqui a uns 2, 3 meses, quando eu receber os primeiros royalties, aí eu posso dar uma ideia para vocês melhor de quão fácil ou quão difícil é esse processo. Beleza, então, esse foi o primeiro, é o que eu falei, esse daqui é o Google da publicação eletrônica. Vocês conseguem fazer coisa de 12 horas, seu livro está de pé aqui dentro. Uma vez que o seu EPUB esteja bonitinho lá, em 12 horas você consegue, em 5 minutos, publicar isso daqui, né, entrar com os dados que ele pede, e 12 horas ele já está sendo vendido lá na Amazon. Esse seria a primeira opção que eu recomendo para qualquer pessoa que esteja começando a estudar esse mercado. O próximo que a gente começou a vender foi então essa questão do iBooks Author. iBooks Author é o iTunes, né? E para quem está acostumado a vender app, vai ver que ele é extremamente familiar. Sabe aquela coisa que ele é igual, mas diferente? É mais ou menos isso que a gente tem aqui. Porque a URL é a mesma, tá? Então o pessoal que está acostumado a vender aplicativo de iPhone vai lembrar do iTunes Connect. A interface é praticamente toda ela igual. O que muda? Vocês podem ver que o meu e-mail aqui é diferente. Eu acabei criando um e-mail aqui do TechnoHour só para criar essa conta. Por quê? Porque se você é um autor de apps, você não pode usar o mesmo login para entrar no iTunes Connect e virar um autor de livros, né? Então, por aí a gente já começa a ver que a coisa não está tão bem integrada, né? Então não é mais um login único. Eu tive que criar mesmo uma outra conta do iTunes para poder usar aqui a parte de livros. Então, vamos entrar lá. Aqui você pode ver de novo praticamente a mesma interface que você tem no iTunes Connect da parte de aplicativos. O que muda? Muda o seguinte, você agora tem aqui a opção de gerenciar seus livros, e aqui ainda está tudo em inglês, aí não tem muita escapatória, quem quiser trabalhar aqui vai ter que lidar com a parte de inglês. Tem a parte de Ticket History, isso aqui também é uma coisinha nova, e sinceramente eu achei pior do que usar o das apps. Por quê? Porque no das apps a gente está acostumado, se a Apple encontrar algum problema com as nossas apps, eles mandam para a gente um e-mail. Então a gente recebe um e-mail, baseado nisso a gente entra no iTunes Connect, vê o que tem que ver, o que tem que arrumar e tudo mais, submete tudo ali de novo, tranquilinho. Aqui não, aqui eles têm esse tal desse Ticket History, que se eles encontrarem alguma coisa, aparece uma notificação aqui para você. Mas eles não te mandam e-mail, não te avisa nada. Então, se você não vier aqui entrar aqui uma vez por dia aqui para ver se tem algum problema na sua publicação, você vai ficar esperando pro resto da vida se eles encontrarem um problema e eles não vão te avisar nada. Você é obrigado a entrar aqui e verificar se tem ou não algum problema. No meu caso, eles encontraram um problema na primeira versão que eu tinha enviado. Para vocês verem o nível de detalhe que a Apple preza, né, para você ter.
foi o seguinte, o problema que eles acharam, vou até trazer aqui para vocês darem uma olhadinha. Esse daqui é um outro livro, né, que eu comecei a escrever de iOS. Eles viram o seguinte, vamos supor que isso daqui tivesse mais ou menos assim, ó. O que acontece? Eu tinha o meu, na página, né, na página principal, na capa, eu tinha lá algumas letras, né, escritas, e o pessoal percebeu que tinha uma letrinha aqui da parte de baixo, que seria do subtítulo, que estava batendo, encostando no título. Falei, não, é o suficiente para não, reprovei. Depois de uma semana e meia esperando, vem a cartinha da Apple lá, né, o ticketzinho, dizendo, não, você está reprovado porque uma letrinha aqui está sobrepondo a outra. E assim, não vou tirar a razão deles não, tá? Eu acho que realmente você tem que fazer sempre o que é melhor, não tem jeito. Eu tive que arrumar e mandar de novo. Mas é uma coisa que vocês têm que se preocupar. Então, é o oposto da Amazon, né? A Amazon eu peguei, o que eu coloquei lá, está funcionando, acabou. O que eu coloquei é minha publicação, do jeito que eu colocar, eles vão vender. Já na Apple não, a Apple tem alguém que realmente olha os livros, não vou dizer que ele vai ler o livro inteiro, mas ele vai pelo menos verificar toda a situação do livro para ver se realmente está condizente com o que eles esperam de padrão para ser vendido dentro da iBook Store. O pessoal que está acostumado a vender app já sabe que a Apple sempre faz esse tipo de sabatina. Bom, aqui o que mais? Apesar dessa parte de tickets então ser pior do que o pessoal de aplicativos, né? Ela está aqui, funciona, então você consegue ver direitinho o que aconteceu. Uma coisa boa que foi propagada da parte de aplicativos foi o seguinte: os aplicativos, a Apple de uns 6 meses, um ano mais ou menos atrás, ela mudou a política e ela consegue pagar agora para a gente aqui os royalties localmente. Ela já vem, deposita direto aqui no banco, não precisa se preocupar em receber remessa internacional de dinheiro, nada do gênero. E eles também usaram esse mesmo sistema aqui para a parte de livros. Então, se você entrar aqui, você tem uma conta aqui num qualquer banco, sei lá, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, o que quer que seja, você consegue pegar, cadastrar e você recebe o royalty diretamente ali. Tudo indica que vai ser também uma coisa tranquila. É o que eu falei, a parte de royalty, essas coisas, eu não tenho nem como dizer para vocês nada agora ainda, porque eu não recebi nenhum. Então, daqui a uns 2, 3 meses, eu posso comentar alguma coisa. Na parte do Manage Your Books, eu venho aqui, ele já me mostra o meu livro aqui do App Economy, da forma como eu enviei para lá. Ele me mostra em quantas lojas ele está disponível, então ele me mostra que ele está disponível em 50 lojas, né, que são os lugares onde a Apple trabalha. Isso daqui é bem parecido com a parte de apps, mas a hora que eu entro aqui já fica bem diferente. Vocês estão vendo aqui que esse primeiro pedaço é igual de apps, né? Mas quando eu começo a descer aqui, eu já começo a ver a parte específica de livros, né? Então eu tenho aqui a publicação propriamente dita, e tem um preview que a própria Apple, na realidade, o próprio Books Author já gera para mim. Ele pega uma certa porcentagem ali do seu livro, se eu não me engano você pode escolher entre 5% e 15%, para ele gerar um mini livrinho, que é justamente o que vocês conseguem entrar lá e fazer o download do preview. Então vocês conseguem ver um pedaço do livro, ler, ver se você gostou, se você não gostou, e baseado naquilo, fazer a compra, e daí obter o restante do livro. E você pode colocar também os screenshots, no mesmo formato que você está acostumado a fazer também para os aplicativos da Apple. Já a parte de Rights and Pricing, que é onde a gente define o preço, essa daqui é uma parte que eu ainda não engoli muito bem, porque é o seguinte... Primeiro que a edição ela é bem pior do que a edição que a gente faz lá das apps, né? Nas apps a gente basicamente diz o preço a gente diz o preço em inglês, né? Diz em dólar quanto a gente quer receber. E assim, se a gente quiser mexer alguma coisa nos outros, a gente até pode, mas aí a gente tem daí outros recursos para fazer. Aqui a edição é extremamente chata, né? Porque você pode daí editar aqui o Existing Territories, ele tem uma interfacezinha muito feia. Tá vendo? Onde basicamente você teria que modificar aqui o que você quer fazer, né? Então se eu quero mudar a data de lançamento, se eu quero mudar o preço, eu tenho que editar aqui e mandar selecionar tudo aqui embaixo no que eu quero modificar. E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que aqui a impressão que dá da parte de preços é um preço sugerido, né? Por quê? Porque o preço que você coloca aqui não necessariamente é o que vai ser praticado. Eu já vi que, por exemplo, o preço sugerido aqui desse livro ele era de $6,99.
E se eu não me engano, no Brasil e em vários aqui dos países, ele está sendo vendido a R$ 4,99. Por quê? Porque parece que a Apple meio que definiu uma categoria máxima de livros. Eu não sei se é por causa do lançamento ou não, mas é uma característica máxima de preços que você pode praticar. E por algum motivo, em alguns países, o máximo é o R$ 4,99. Então, para quem está comprando, aproveitem. Não sei quanto tempo isso daí vai durar. Mas o preço exato do livro seria R$ 6,99 que eu tinha colocado, mas a Apple está vendendo a R$ 4,99. E isso parece que é uma coisa que eu não tenho controle. Então eu até posso diminuir desse preço, mas pelo que eu vi, a faixa máxima de preços para livros aqui no Brasil, pelo menos para nós simples mortais, né, é o de 4,99 dólares. Então, essas que são algumas políticas meio diferentes aí do que eu vi com relação ao que eu estou acostumado a fazer lá com os aplicativos e na venda de livros. Ok? Trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha no iBooks Author ainda de novo. Por quê? Porque a última coisa que eu ia mostrar com relação ainda ao iTunes é como é que eu faço a publicação, né? No Kindle é tranquilo. Basta eu chegar no website, apertar lá o Browse, escolher o arquivo do EPUB e mandar como se fosse qualquer website. No caso aqui também é tranquilo. Como é que ele faz? Ele faz da seguinte forma. Eu tenho aqui a opção de compartilhar e... não, na realidade eu quero fazer o publicar. Né? Se eu trouxer aqui o iBooks Author aqui para vocês verem, vocês vão ver que aqui na opção eu tenho a opção de pré-visualizar. O pré-visualizar também é uma opção bem legal, porque pré-visualizar significa o seguinte: se você tiver com o seu iPad conectado via cabo no seu computador e tiver com o iBooks funcionando nele, aberto, né? E eu apertar esse pré-visualizar, ele automaticamente transfere uma cópia inteirinha do seu livro para dentro do seu iPad. E aí você consegue ver exatamente como está funcionando lá. E se eu quiser publicar, eu aperto aqui nessa opção do publicar e ele já faz aqui um wizard, né? Nesse wizard, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar aqui algumas coisinhas, vai fazer a validação básica do livro, perguntar qual é a conta, onde eu vou fazer. Eu não vou entrar aqui com vocês ainda. Acho que até dá para fazer, porque na realidade ele não vai publicar até chegar no producer. Atualização, App Economy, versão 1.2, continuar, o mundo das apps. Tá. Aqui ele está me perguntando na realidade qual é o parágrafo que eu quero usar para fazer o preview, né? Então, continuar, e daí eu vou lá e faço exportar. No que eu estou fazendo exportar, ele está gerando então já o meu livro, está gerando o preview e já está preparando todos os dados para um outro aplicativinho chamado Producer. Está vendo que vocês estão vendo aqui? Abrir o iTunes Producer. Quando eu faço isso daqui, ele abre para mim um outro aplicativinho. Eu trago ele aqui para vocês darem uma olhada. Que é um aplicativinho assim bem simples, mas funcional. Eu vou abrir aqui a versão que eu tenho do iOS, né, que foi o que eu mandei para lá. Não. Então essa daqui é a versãozinha que eu já usei para enviar o livro então lá para o iTunes do iBook Store. O que eu tenho que colocar? Eu teria que colocar o ISBN, que é o que eu falei para vocês, aqui é opcional, e é o que eu falei, a parte chata agora eu até tenho o ISBN do livro, mas por algum motivo a Apple não me deixa colocar o ISBN depois de criado. Então, esse daqui não tem mais jeito, não tem mais como eu colocar o ISBN nele. Então, e aqui eu digo, a língua que eu usei para escrever o livro, o título, quem está publicando, data de edição. Então aqui eu tenho como colocar o livro e o preview, ele já vem aparecendo aqui por padrão. A forma de delivery, não, mas tem mais coisa para mostrar para vocês. Tipo, a categoria, eu escolho aqui qual é a categoria que eu quero aparecer. É o que eu falei, eu estou aparecendo lá na parte de negócios, né? Nunca eu imaginei que eu escrevi um livro da área de negócios, mas tudo bem. Área de negócios, da App Store. Os autores, quem são os autores que estão aparecendo aqui. Se tiver pessoas que contribuíram para o seu livro, você também pode colocar. O que mais? Você tem qual é a sua audiência? Para mim, qualquer pessoa acima de 13 anos é a audiência do App Economy. Por quê? Basicamente eu estou ensinando como é que o cara consegue ganhar dinheiro com tecnologia. Qualquer um acima de 13 anos tem capacidade para fazer isso. Se eu tiver outras obras, então tudo isso daqui eu coloco. A parte de preços. Tudo isso daqui então eu posso definir tudo aqui dentro. Por quê? E aqui é a parte que eu não vou terminar, né? Porque senão, se eu fizer isso daqui, ele vai alterar lá para mim. Uma vez feito tudo isso daqui, eu venho na parte do delivery e mando ele fazer o deliver
isso daqui ele vai entrar em contato com a Apple, transferir o livro, transferir o preview, transferir todos esses dados e criar aquele íconezinho que vocês viram lá na tela, né, que aparece com a tela lá no iTunes Connect. Aquilo ali é criado depois que eu aperto o Deliver. Então ele vai ou criar ou ele vai atualizar tudo aquilo lá com os dados do seu livro. Então essa é a ferramenta de publicação para publicar livros então dentro do iTunes, do iBook Store. Ok? Então com isso encerra a parte do iTunes. Bom, para o Kobo é o que eu posso falar menos para vocês até agora, até porque ele não foi publicado ainda. Então eu não sei se ainda vai aparecer algum problema nele ou não. Mas, e também o processo é bem mais simples. Eles não têm website, eles não têm aplicativinhos para fazer publicação, como é o caso da Apple e da Amazon. O que me foi feito foi assim. Eu tive que entrar em contato com a Livraria Cultura. A Livraria Cultura me passou e foi extremamente atenciosa. Então agradeço o pessoal lá da Livraria Cultura, o Érico, a Camila, a Carla, que eles me passaram então um contrato que eu tive que assinar e devolver para eles por correio. Então, veio, esse deu um processo de 2, 3 dias, tudo resolvido. Aí eles me indicaram, então, né, na realidade eu tinha começado o processo um pouquinho antes deles lançarem o Kobo, então acho que por isso até que demorou um pouquinho a mais, porque eles estavam meio que segurando o ouro lá, né. Mas aí, assim que teve o lançamento do Kobo, eles me passaram daí, uma semana antes, mais ou menos, do lançamento oficial, eles me passaram, então, os dados que eu precisava para enviar o arquivo para eles. E aí, basicamente, o que eu tenho que fazer, eles me mandaram um site de FTP, com login e senha, e me disseram que eu precisava mandar 3 coisas. Então, uma foi o arquivo de EPUB, né, que é o arquivo propriamente dito, o livro propriamente dito, uma capa no formato JPG, e também uma planilha, né, uma planilha que é onde tem lá todos os dados do livro. Basicamente, tudo isso daqui que eu preenchi, que eu mostrei para vocês, tanto na Amazon quanto na Apple, né, que tem descrição, preço e tudo mais. A diferença é que neles eu preenchi uma planilha Excel e passei tudo isso daí para eles nesse site de FTP. E o próprio nome do arquivo, né, é o ISBN. Então, no caso da Livraria Cultura, não tem muito escapatória. Você é obrigado a ter o ISBN para publicar. Tá? Então, isso que foi feito. Agora, por algum motivo, esses arquivos já estão lá há mais ou menos 1 semana e 2 dias, mais ou menos, e até agora ele não está publicado ainda. Então eu não sei se teve algum problema ou não. Uma das coisas que eu vou fazer também, vou mandar um e-mail para o pessoal lá para descobrir isso daí. Porque o último e-mail que eu perguntei para eles sobre isso, eles disseram que estava sendo atualizado por fases, né? Então ainda estava em processo de atualização. Mas até agora não foi publicado nada ainda. Assim que tiver, eu aviso para vocês. Então, esse então é o processo. O que eu aprendi então até agora com relação a essa parte de livros? Eu aprendi então essa história que eu comentei com vocês. O EPUB, eu achava que seria muito mais complicado do que ele realmente é. Eu acho que quem quiser começar somente com o Cydia é uma ferramenta como qualquer outra e vai deixar você fazer edição de texto sem problema nenhum. Se você quiser fazer uma coisa mais aprimorada, com parte visual e tudo mais, tem essas ferramentas da Apple, que é o eBooks Author e o Pages, que são as que eu mais gosto de usar e podem usar numa boa. Já o iBooks Author, é o que eu falei, ele tem esse pequeno problema que é o fato dele não funcionar no iPhone. E isso é uma coisa que está me incomodando um pouco. Eu não sei se a Apple vai ou não me autorizar a fazer isso. Eu acho que eu vou acabar tentando, né? Como bom brasileiro eu tento. Se eles reclamarem, eu tiro do lugar. Eu estou pensando seriamente em publicar um segundo livro, né? Com o mesmo título e tudo mais, só que no formato EPUB. Que isso daí garantiria então a possibilidade de quem quiser comprar para ler, por exemplo, no iPhone, conseguiria ler. Usar o iBooks Author, eu acho que eu vou acabar deixando para usar em projetos que eu realmente precise dele. Que seria o quê? Esse é o típico do projeto do App Economy que eu acho que ele é mais bonito no iBooks Author e tudo mais, mas eu acho que não seria necessário o iBooks Author para fazer. Por quê? Porque ele é basicamente texto e com algumas imagens. Tudo bem que eu quero ver se eu atualizo esse livro mais para frente, colocando vídeos e algumas explicações adicionais que eu acho que daria para contribuir bastante. E aí sim, ficaria bem legal usando o iBooks Author fazer isso. Mas para um texto normal, se você quiser escrever um conto simplesmente, eu não recomendaria fazer com o iBooks Author justamente pelo fato de você ficar preso dentro do iPad.
Tá? Seria legal você ter alguma coisa, como ele é um texto freeform, né, que a gente chama, que ele é basicamente só uma salsicha de letras, seria tranquilo você fazer isso daí em EPUB puro, e você então teria dois mercados para trabalhar. Você teria tanto o iPad quanto o iPhone. Tá? Então essa é uma dica aí que eu tenho para vocês. Além disso, eu acho que é extremamente tranquilo. Sim, tem uma última coisa sobre a parte da Apple, que esse daí pode atrapalhar algumas pessoas, que é o seguinte. A parte da Apple ela é um pouco mais complicada para você fazer a publicação pelo seguinte, a parte técnica vocês viram que é fácil. Então eu crio a conta, envio com o producer e tudo mais, não tem problema nenhum. Mas essa daí é uma coisa importante que eu estava esquecendo de falar. Vocês precisam ter um código, que eu confesso que eu ainda não sei exatamente para que ele serve, mas que ele é como se fosse tipo de um código de contribuinte da Receita Federal Americana. Como se fosse um imposto de renda, alguma coisa assim, né, que eles têm lá de Secretaria da Fazenda, lá dos Estados Unidos, e eles permitem que você tenha um número, mesmo que você seja estrangeiro, né, no caso eu sou brasileiro, eu posso ir até lá e posso pedir um número de cadastro. Eu não sei o porquê que a Apple precisa disso, porque a Amazon não precisa, pelo que eu entendo, o único que está pedindo esse número é a Apple. Mas é assim, se você fala inglês, esse é um grande problema, se você fala inglês, você consegue esse código com uma relativa facilidade. No site da Apple, na hora que você vai se cadastrar para fazer o seu cadastro de autor, ele vai te explicar direitinho como é que você pega isso, mas o que é chato é que você vai precisar ligar para um número, né, para o IRS americano, né, que seria a Receita Federal, né, a Secretaria do Tesouro, sei lá como é que eles traduziriam isso, mas basicamente é o pessoal que cobra imposto de renda lá. Eles te dão um número telefônico, que daí você vai ter que gastar uma graninha, né, porque é uma ligação internacional. Você liga para lá e pede esse número, que é um código EIN, que você tem que pedir. Conversando com eles lá, eles vão pegar, vão te dar esse número. Esse número ele demora mais ou menos uns 3 a 4 dias para ele ser ativado. Eles dizem para você que é na hora, mas não é. Eles passam o número para você na hora. Eu tentei usar esse número no mesmo dia para mandar para a Apple e a Apple não conseguia validar isso daí de jeito nenhum. Depois de uns 4 ou 5 dias, aí a Apple validou. Então aí foi direitinho. Então com isso é o que você precisa para virar o autor dentro do iBook Store. Isso daí é uma coisa que você faz uma vez também, não tem custo fazer isso. Mas o chatinho é que você vai ter que ligar lá para os Estados Unidos, falar com o americano, então você vai ter que falar e escutar bem inglês, para conseguir então pegar esse número e fazer. O pessoal lá atende bem, eles não pareceram ter problema nenhum para me entender, são bem simpáticos e tudo mais. Eu achei até diferente, porque eu estou acostumado a lidar com... Quando eu fui na Receita Federal aqui, para ver as coisas aqui, eu acho que eu fui muito pior atendido do que nesse telefonema que eu fiz para o IRS lá nos Estados Unidos. Mas é tranquilo. A única questão você vai precisar falar inglês, não tem jeito. Se você não fizer isso, você não consegue o número, sem o número você não consegue publicar nada, não consegue nem terminar de criar sua conta na iBook Store. Ok? Bom, pessoal, então, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. A gente ficou aí com mais ou menos 1h30, acredito, de podcast. Eu acho que esse vai ser o último podcast do ano. Não vou dizer que sim, nem que sim, nem que não, porque se acontecer alguma coisa muito importante eu até volto para conversar com vocês. Talvez eu faça algumas edições meio pequenininhas de um ou outro item, só porque eu quero mostrar alguma coisa importante, mas o podcast é no formato que a gente está acostumado. Eu acho que ele encerra o ano de 2012 hoje e a gente deve voltar com uma temporada nova em 2013. Deixa eu trazer o iTunes aqui. Eu havia visto alguns comentários, né, do nosso podcast aqui. Na realidade eu vi, acho que 2 sugestões. Deixa eu entrar lá para ver. Nem sei onde é que a gente está, né, porque faz tempo que eu não gravo, não sei em que posição que a gente está aqui. Vamos ver. 22ª posição. Tem que lançar um podcast mesmo logo para poder subir isso daí de novo. Eu vi então alguns comentários aqui do pessoal pedindo mais algumas informações sobre outras plataformas e tudo mais. E eu acho que é uma boa. Deixa eu ver aqui. Mais recente. Então eu vi aqui o do Thiago. Não, o Thiago aqui é novo.
Seu som. Ah, não, da questão do som. Realmente, o Thiago estava dizendo aqui que ele estava com um problema, que ele estava escutando a gente em mono, né? Na realidade não é um problema, Thiago. É que na realidade o meu microfone aqui ele é mono. Então essa é uma das coisas que eu quero ver se eu faço upgrade também para o ano que vem. Tentar conseguir um microfone um pouquinho melhor para fazer um microfone estéreo, e aí você vai conseguir então escutar pelos dois ouvidos, né? Usar o fone estéreo realmente deixa a qualidade do som bem melhor. Mas hoje é por design, tá? Então por isso que você está escutando mono. E a outra ideia aqui veio do Paulo, que ele justamente estava sugerindo que a gente falasse mais sobre a plataforma de desktop também. E eu acho que é uma ideia boa. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu quero ver se eu aproveito dessas férias agora, justamente para montar uma estaçãozinha, uma estação de trabalho com Windows 8. Eu quero ver se eu deixo um Linux também funcionando. Eu até aceito sugestões, se vocês quiserem mandar aí para o Technohour Links. Mande sugestões de que versão que vocês acham interessante ter de Linux. Eu estou trabalhando nesses últimos tempos com o SUSE e com o Ubuntu. Eu acho que a mais comum seria o Ubuntu. É bem provável que eu acabe colocando o Ubuntu 2.12 para rodar aqui em algum lugar para a gente poder comparar. E eu não digo que ele vai acontecer sempre, mas pelo menos a gente pode fazer algumas brincadeiras aqui quando a gente pegar alguns temas, né, do tipo, bom, se eu quiser assistir vídeo, igual eu fiz com Windows Phone 8 e mais os outros aparelhos, ver o que eu poderia fazer se eu quisesse colocar um servidor de vídeo no Linux, no Mac e no Windows. Quem é mais fácil, vantagens e desvantagens. Então acho que é uma coisa legal para a gente pensar para fazer para o ano que vem também. Conseguindo montar isso daqui, eu acho que quando a gente fizer o próximo podcast é capaz que eu já tenha isso daí montado direitinho. Okay? Então, valeu pelas dicas. Se vocês puderem, então, continuar dando estrelinhas lá para o podcast, eu agradeço. E não esqueçam, né? Quem comprar os livros lá e quiserem fazer também resenhas, também agradeço muito. A gente tem uma resenha no livro lá da Amazon, deixa eu ver se consigo trazer para vocês. Então, eu vi que a gente tem pelo menos uma resenha aqui do nosso livro aqui na Amazon, que é o do Alex, que comprou, gostou. E é o que eu falei, esse livro ele foi escrito especificamente para o pessoal do Technohour. Eu vi que tem muita gente que tem interesse nessa parte de mercado de aplicativos e tudo mais. É uma coisa que eu achava que eu conseguia contribuir. Muitas das coisas que eu falo no livro, eu já falei aí nesse 1 ano e meio aí de podcast. Mas está tudo concentrado ali, é um livro de referência, da mesma forma que eu vou fazer depois o de Objective-C. E quero ver se eu publico vários outros livros para poder entender melhor esse mercado também. Ok? Então eu agradeço o pessoal que está deixando resenha. Quem puder escrever a avaliação e deixar a avaliação nos nossos livros lá, tanto para Kindle quanto no iTunes, no iBook Store, eu já agradeço antecipadamente. Ok? Bom, então, para terminar o podcast de hoje, eu agradeço para vocês, agradeço tudo que vocês fizeram aqui para a gente pelo ano do Technohour. Acredito que a gente teve um ano excelente. E eu queria terminar então com um tema que eu sei que todo mundo gosta, que foi usado aí num flash mob na Alemanha, que é justamente a música tema do Star Wars. Desejo para vocês então um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, e falamos de novo então na próxima rodada aí do podcast Technohour que vem em 2013. Abraço, até mais, tchau, tchau.